Pronto, a gravação iniciando hoje, 13 de agosto de 2024, mais uma aula da licenciatura em Educação Profissional. Hoje nós trazemos aqui para vocês a proposta de aula integrada entre as turmas da licenciatura, onde nós estamos aqui com o professor convidado, professor Rafael Almeida, que vai trabalhar conosco a temática de materiais didáticos adaptados para alunos com deficiência na perspectiva da educação inclusiva. Tendo em vista que nós somos um curso de licenciatura, né? Então, ao final desse curso, vocês estarão habilitados para a docência. O professor ele tem que lidar com materiais didáticos, né? E aí, pensando na perspectiva da educação inclusiva e pensando também no público-alvo da educação especial, os materiais didáticos que nós vamos utilizar com alunos do público-alvo de educação especial precisam ser materiais, digamos, adaptados em conformidade com a necessidade de cada pessoa, né, do sujeito. Então, a proposta aqui nessa noite é fazer essa abordagem com vocês. Para isso, nós trouxemos aqui um professor convidado, o professor Rafael Almeida, que é da Bahia, tá? É meu conterrâneo, então nós somos baianos, só que não é de Baianópolis, né? Eu sou de Baianópolis, ele é bem mais longe do que eu. Ele é bem mais longe do que eu. E aí eu quero apresentar o professor Rafael e desde já também passar a palavra para ele, né? E agradecer pela presença. Desde já, nós agradecemos a disponibilidade em estar aqui no Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. Já adianto para você, Rafael, o público que nós temos aqui são todos estudantes da licenciatura em Educação Profissional, tá? São estudantes do primeiro, segundo e terceiro semestre, tá certo? Ok. E eu vou aqui passar para o professor Rafael, mas antes eu quero apresentá-lo, tá? O professor Rafael Almeida, ele é especialista em educação especial na perspectiva inclusiva pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele é atuante na Sala de Recurso Multifuncional na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, é graduado em Letras pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, tradutor e intérprete de língua de sinais, atuante também na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, professor de língua portuguesa concursado na Secretaria de Educação de Itabuna, Bahia, e também bacharelando em Engenharia de Transporte e Logística pela Universidade Federal do Sul da Bahia, tá? Então, é um professor que tem a vivência desse chão da sala de aula e principalmente no trabalho com alunos público-alvo da educação especial e que com certeza vai contribuir para a nossa formação. Rafael, mais uma vez, obrigado. Fique à vontade, né, aqui no IFB e fica também, a galera também fica à vontade para dialogar, para interagir com o professor ao longo, ao final também da apresentação. Aí, Rafael, fica a seu critério, né? As participações durante ou ao final. Você vê como fica melhor. Tá bom? Ao final, Okay. o pessoal participa ou antes. Aí fica a seu critério. Então, eu vou parar o meu compartilhamento e você pode ficar à vontade aí. Obrigado, Rafael. Ok. Então, boa noite, pessoal. Eu me sinto agradecido aqui, tá? Satisfação imensa em estar com você. Agradeço a Paulo pelo convite. E nessa noite aí vamos aí discutir um pouco, apresentar aí algumas perspectivas de educação inclusiva, lembrando, eu sou Rafael, sou aqui de Itabuna, eu milito na educação desde 2005 e a partir de 2007 eu migrei para a educação especial nessa perspectiva da educação inclusiva, em especial com a língua de sinais e paralela a isso, quando gosto, porque é impossível estar na educação não ir se apaixonando. Ou você se apaixona, ou você pede para sair. Eu sempre falo isso. Ou é 8 ou 80. Nessa formação acadêmica, eu já encontrei diversos colegas que simplesmente não se identificaram com a educação especial. E isso é muito comum, tá? Tem um estudioso, eu acredito que Paulo conhece, já deixa de início aí, que é Edgar Morin. Edgar Morin fala ensinar a condição humana nos 7 saberes da educação do futuro. E a condição humana é você se identificar
se você serve para ser esse tipo de professor, se você serve para atuar nessa modalidade da educação. No meu caso, eu fui tomando gosto e estou aí nesse sacerdócio e aprendiz. Eu me julgo um aprendiz desse fazedor de educação. Então, quando eu recebi o convite de Paulo, a gente delimitou algumas seara desse campo da educação especial. Hoje eu vou falar sobre, o convite foi para falar de material pedagógico adaptado, e quando a gente fala de material adaptado para um público, a gente tem que delimitar esse público, tá? E esse material adaptado é para o público, que é público-alvo do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. E quem seria esse público-alvo? Esse público-alvo são alunos matriculados na rede regular de ensino e que é pessoa com deficiência, os chamados PCDs, tá? E como o Paulo falou lá na apresentação, eu prefiro uma aula que você possam participar a partir do momento que vocês sentirem vontade e não deixar para o final, porque eu acredito que esse dinamismo enriquece a aula, tá? Então, fica a critério de vocês aí, se em algum momento não ficar algo tão claro, pode sinalizar aí que eu prefiro esse dinamismo. Então, continuando, quem seria o público-alvo? O público-alvo é pessoas com deficiências e pessoas TGDs. Professor Rafael, o que seriam os TGDs? Transtornos globais do desenvolvimento. E dentro desse recorte entra N públicos, a exemplo do hoje tão falado, o público de pessoas autistas, ok? E também entra o público de superdotados e altas habilidades, que a grosso modo seria a mesma coisa, tá? Mas sim, existe uma delimitação de quem seria esse público-alvo como superdotados e altas habilidades, que esse não vai ser a nossa seara. A nossa seara vai ser aqui tão somente pessoas com deficiências e os TGDs, ok? E dentro dessas pessoas com deficiência, por ser um mundo muito amplo, porque a definição é N deficiências, tá? Eu me preocupei em delimitar um público que é mais presente na educação comum, que seria os alunos surdos, surdos-cegos e cegos. E também os DI, seria pessoas com um déficit de intelecto, tá? Que é o chamado CID-10, F70, F71 e por aí vai. A preocupação não seria estar falando CID aqui, mas sim o foco da nossa aula é conhecer os materiais. Sem mais delongas, ô Paulo, como é que vai ficar essa questão da apresentação do slide? Você vai estar apresentando, passando? Então, se você quiser, eu apresento, mas também, se você quiser apresentar, você pode apresentar. Aí fica a seu critério. Aí, antes de você prosseguir, só uma observação. Às vezes a fala do professor Rafael trava um pouco, só para mim e para vocês também. Para vocês também? Então, talvez... Pessoal, repita aí, não entendi não. Hã? Nem ninguém, porque tá todo mundo fazendo a mesma cara. Repita aí, por favor. Repita tudo, por gentileza, que ninguém entendeu. A imagem do professor Rafael está travando, é só para mim ou para vocês também? Às vezes. Só para você, só para você. O áudio não está cortando, então, tá? Não, tá ok? Então, perfeito. Rafael, e aí, tu vai compartilhar ou eu? Tu fica à vontade. Eu prefiro que você compartilhe, pode ser? Tá, pode sim. Aí tu manda eu parar, eu passar. Ok. Pessoal, deixa eu já aproveitar aqui, então. Vou colocar aqui a rapidão. Deixa eu já aproveitar enquanto não há slide. O senhor citou aí 2 CIDs, e aí a gente, então, se reporta a esse público através do CID, identifica pelo CID, o CID 70 e o CID 71. Excelente pergunta. Na vida real, né? Porque você citou surdos, surdo cego, e aí os demais a gente vai se reportar pelo CID? Não. Esse é CID 71, esse é CID 70, não é? Características dos DIs, tá? Uhum.
Surdez é CID-F 90 e por aí vai. Mas não vamos nos apegar a essa parte clínica, tá? Agora. Mas então, eu posso explicar em maiores detalhes, se for o caso. Paulo, pode passar, por gentileza? Pode passar, Paulo, por gentileza. Rapidão. Eu fui só colocar aqui a rede cabeada para ver se melhora. Mas aqui tá de boa, viu, Paulo? Então vai. Isso. Então, pessoal, o tema da nossa aula é esse aí, materiais didáticos adaptados para alunos com deficiência na perspectiva da educação inclusiva. Pode passar. Eu vou iniciar a aula com um poema desse senhorzinho que morreu no mesmo ano que Ailton Senna, Mário Quintana, não sei se vocês conhecem. Pode passar, Paulo, para aparecer o poema. É o poeminha do Contra, que diz assim: todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana, lá do Rio Grande do Sul. Pode passar, Paulo. E logo após o poema, eu faço a pergunta: quem conhece esse pássaro aí? João de Barro? Eu acredito que vocês, em alguma determinada época da vida de vocês, da história de vocês, já identificaram, já viram esse pássaro. E por que eu trouxe João de Barro? Porque o João de Barro é um pássaro que chama muito a minha atenção, questão vernacular. Ele consegue perpetuar a espécie dele, fazendo a casa, a moradia dele, com arquitetura universal. Onde você chegar, esse pássaro vai fazer a casa com essa estrutura, uma estrutura universal e vernacular. Quando eu falo, então ele capta material local para construir, para atingir esse objetivo. E hoje a aula seria basicamente nessa filosofia. Professor Paulo, de agora trazer... o convidado está travando. Está ouvindo, pessoal? De acordo a uma realidade vernacular. Ele constrói essa casa com material local. Pode passar, Paulo, por gentileza? E sem mais delongas, iniciando aí essa imagem de uma criança que é síndrome de Down, lembrando que não é uma doença, é uma condição genética, e com a do professor Paulo Freire, que fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Tá? Também algo que está em torno da aula de hoje, que o convite é você sensibilizar nessa leitura diária de mundo, leitura diária do fazer educação, nessa leitura diária do fazer educação inclusiva. Pode passar, Paulo. E os objetivos da aula hoje é esse, ó. Aprender o que é material didático, tá? Eu peço a atenção de todos, chamar atenção para esses objetivos, que é material didático adaptado para aluno com deficiência. E para se chegar a esse objetivo, o objetivo de que vocês alcancem em específico é refletir sobre o conceito social e o conceito biológico da deficiência, analisar as legislações que versam sobre a educação especial para compreender a importância da adaptação de material didático no fazer educação na perspectiva da educação inclusiva e, por fim, conhecer materiais didáticos adaptados para alunos com deficiência matriculados na rede regular de educação. Próximo slide. Então, nessa perspectiva de se chegar a esses objetivos, eu me preocupei em trazer um marco legal. Por quê? Quando a gente vai falar de educação em uma perspectiva, de educação especial, em uma perspectiva de educação inclusiva, que é um avanço, lembrando que a educação especial é uma das modalidades na LDB, a Lei de Diretrizes de Base,
é necessário se atentar para esses marcos legais. E eu me preocupei em trazer a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948, depois de um pós-guerra, né, em que versa que todo ser humano é igual, igual em direito, e também a Declaração Mundial para Todos, lá em Jotien, de 1990, e logo após a Declaração de Salamanca. Eu não estou ouvindo, eu estou sem som. Meu som está baixo. Mais alguém que está com som baixo? Fica normal para mim. E para vocês? Eu estou ouvindo. Fica normal. Normaliza. No chat, o pessoal está sinalizando que está normal. Aumenta aí, Maria. Pode prosseguir, Aumentei, Rafael. aumentei no máximo aqui, tá Como bom. desligamos as câmeras, eu acho que ficou melhor agora, estabilizou. E, Maria, o seu áudio está chegando aqui normal para mim também, viu? Possa ser a sua caixa de som. Então, continuando, logo após a Declaração de Salamanca, na Espanha, que também versa sobre os direitos, e essa declaração ela foi crucial nesse marco da educação especial, e aqui no Brasil também, não está no slide, mas eu poderia destacar a Constituição de 88, e logo após a Constituição de 88, a nossa lei maior da educação, que é a Lei de Diretrizes e Base, a Lei 9394/96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, em especial o capítulo 5, que versa sobre a educação especial, e o capítulo 5A, que versa sobre a educação bilíngue de surdo. Já estou finalizando essa parte de leis, tá? Eu sei que essa parte de leis nem sempre é a parte interessante, o objetivo de vocês é conhecer os materiais pedagógicos, e nós chegaremos lá. Também me preocupei em trazer a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, e aqui eu chamo a atenção que essa política foi divisor de água no fazer educação em uma perspectiva inclusiva, tá? Na qual foram reunidos diversos estudiosos da educação, e o MEC reuniu esse pessoal para esse pessoal redigir um texto, uma política, que seria uma diretriz de como se fazer essa educação. E foi promulgada, ela entrou em vigor em 2008, e foi divisor de água. E nessa política, eu gostaria de chamar a atenção para duas pessoas, dois professores. Uma delas é Maria Tereza Eglé Mantuan. Eu tive o prazer de conhecer Maria Tereza esse ano, participar de uma conferência na qual ela foi ministrante, e Ronice Miller, que também é uma professora, ambas já aposentada, tá? Precursora da educação de surdos. E, por fim, em grande destaque, a LBI, que é a Lei da Inclusão. Também, a LBI, no seu capítulo 20, no seu artigo 25, do 27 ao 29, assegura e promove a inclusão social e também o direito da pessoa com deficiência. Próximo slide, Paulo. E aí eu faço o seguinte questionamento a cada um de vocês. O que é deficiência? Para responder essa pergunta, eu trago o próximo slide. Eu trago uma imagem de um cadeirante, como vocês podem fazer a leitura, frente a uma escada. E suponhamos que esse cadeirante tem o objetivo de atingir esse ponto máximo. Como atingir esse ponto máximo? E aí a pergunta volta à tona. Quem seria deficiente? O cadeirante, a pessoa cadeirante, ou esse ambiente aí? Esse ambiente não oportuniza, não propicia esse cadeirante exercer a função, o objetivo, chegar no objetivo de ir nesse patamar mais alto. Será que, se tivesse uma rampa aí, esse cadeirante seria capaz de subir com autonomia, com segurança, a esse objetivo? E aí, no próximo slide, por gentileza, a gente vê que deficiência é um conceito. E aí eu trago o conceito do modelo social da deficiência, que é diferente do modelo biomédico. O modelo biomédico pode ver aquele cadeirante
como uma pessoa deficiente. Mas, e aí eu já trago Débora Diniz, que é uma socióloga aí de Brasília, que fala exatamente sobre o conceito social e o conceito biomédico no livro dela, O que é Deficiência. E aí eu trago essa citação que está dessa forma. Deficiência é um conceito que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente. Então, talvez, a resposta de vocês, agora, para aquela imagem, estaria clara que o corpo daquele cadeirante tem uma lesão. No entanto, ele não é uma pessoa deficiente. Ele pode sim ser uma pessoa com deficiência, mas deficiente jamais. Até porque o modelo social, ele vem romper com esses paradigmas. E aí eu faço uma leitura dessa imagem, também já deixo como indicação do filme, para quem nunca assistiu esse filme, esse garoto aí é Olga, que está com um capacete de astronauta por conta do bullying que ele sofria na escola. E o personagem do filme, O Extraordinário, tá? Já deixo de dica aí, para quem nunca assistiu esse filme, vale muito a pena. Para quem vai para o chão da sala de aula, é impossível não se sensibilizar com essa história. Próximo slide, Paulo. É maravilhoso, Sheila. Lindo demais. Então, gente, já adentrando na aula, no assunto propriamente dito, eu trouxe essa imagem do Luiz, eu não sei pronunciar o nome, Louis Barry, é francês, tá? E tem uma citação dele mesmo, tá? Essa citação não é atribuída, é dele mesmo, que está escrito dessa forma: se os meus olhos não me deixam obter informações, terei de encontrar outra forma. E aí, essa fala se deu porque, quando ele era criança, brincando na oficina do pai, o pai trabalhava com couro, costurar couro, furar couro, e tinha um aparelho de furar o couro, e ele se acidentou com esse aparelho, com essa agulha, e o olho infeccionou, furou um olho apenas. E dessa infecção, passou para o outro olho. Consequentemente, ele ficou cego dos dois olhos. E aí, esse cidadão, esse herói, foi um dos criadores do sistema Braille. Não sei se vocês já conhecem essa história, ou já viu falar do Braille, que é escrita para pessoas cegas, pessoas com baixa visão também. Pode passar o próximo slide. E ele criou a reglete, eu não sei se vocês conhecem a reglete, e a pulsão. E voltando àquela imagem lá do passarinho, que faz casa de maneira vernacular, Luiz Braille chegou Braille com um aluno que é atendida na rede estadual, e isso, alto relevo de furar. E por intermédio de uma vivência, de uma leitura de mundo, como diz Paulo Freire, e ele conseguiu fazer esse alto relevo, como um colega de vocês falou, com esse aparelho. Então ele idealizou esse aparelho, que é a pulsão, que inclusive foi acredita que foi uma das ferramentas que furou o olho dele, juntamente com a reglete e a cela, impactando a vida de muitos, ao ponto de chegar no ano de 2024, Maria Clara, esse foi o primeiro contato de Maria Clara com a reglete e a pulsão. Tá? Ela está nesse processo de alfabetização, de aprender a escrita Braille. Próximo slide, Paulo. E aí eu trouxe esses objetivos. O objetivo da educação inclusiva é transformar o ambiente e sempre focar nas potencialidades. Potencialidade de quem? Do aluno. Do aluno, pessoa com deficiência. Pessoa, segundo as leis, segundo as normas, detentor de direitos. Direito de estar juntos e desenvolvendo ao máximo. Não só estar incluído, mas desenvolvendo ao máximo. E para isso, vocês, futuro ou já, fazedores de educação, nessa perspectiva de inclusão, planejar considerando a diversidade. Mas que diversidade é essa?
E como planejar para essa diversidade? Lembrando, por mais que vocês falem e ouçam, planejar considerando a diversidade, esse planejamento é um planejamento também individualizado, tá? Próximo slide. Planejar o quê, professor Rafael? Próximo slide. Planejar quando? Próximo slide. E planejar como? Essa é uma tríade que está totalmente interligada, não tem primeiro, segundo ou terceiro. É um tripé também, se assim eu posso dizer, da educação inclusiva. E vamos responder no próximo slide. Vemos uma imagem aí, muito bonita, um professor, em uma perspectiva inclusiva, com a diversidade de alunos. Suponhamos que esse professor está explicando uma aula de geografia. Aparentemente, todos esses alunos, nenhum deles são pessoas com deficiência. Mas, se tivesse um aluno cego, como é que seria essa adaptação, essa descrição do globo, do mapa mundi, dos continentes, do mar? Próximo slide. E aí eu trago uma das adaptações que a gente tem usado na sala de recurso multifuncional. Eu não sei se vocês conseguem perceber na imagem maior, o globo ele está em alto relevo. Isso, Paulo está passando o cursor aí. E na outra imagem, Isso, Paulo, muito obrigado por estar destacando aí. Tem aí também definindo as linhas invisíveis, né, os meridianos e tudo mais, e os pontos da ilha com uma cola que foi simplesmente adaptado. Aí eu chamo a atenção para essas duas imagens. A primeira imagem é uma imagem que já veio, já foi fabricada, já foi pensada dessa forma. A segunda não. A segunda foi uma adaptação feita por uma professora. Essa imagem eu busquei da internet, mas a gente tem feito e já fez essa adaptação na sala de recurso multifuncional do estado da Bahia. Tá? Próximo slides. Pode passar essa também, mas é que seria basicamente a explicação anterior. Pode passar. E aí essa imagem eu fiz hoje lá, me preocupei também em trazer. Esse é um material que chegou esse ano para a gente, mas é um material que está ao alcance de qualquer um conseguir fazer uma adaptação também para a nossa aluna cega, nas aulas de geometria e matemática e qualquer outra área que ela precise fazer a medida. Temos essas réguas, esse compasso, essa outra medida aí, que é sinalizado com a miçanga, né? Muito legal, não sei se vocês viram, mas isso vocês podem colar, fazer, confeccionar na própria casa de vocês. Claro que se vocês procurar na internet, vai encontrar facilmente isso aí para ser comercializado, e aí eu já chamo a atenção, é caro, é surreal, seria muito mais fácil vocês, se for o caso lá do slide anterior, colar a colinha, né? E a acessibilidade ela vai acontecer. Lembrando que essa acessibilidade, que a função o objetivo desses materiais pedagógicos adaptados é o objetivo de diminuir as barreiras essas lá da LBI, aquela última lei lá do marco histórico, que é a lei 13.146 de 2015, tá? Que fala sobre as barreiras, e temos 6 barreiras. E o objetivo sempre é eliminar ao máximo essas barreiras. E quais seriam essas barreiras, professor Rafael? Naquele primeiro slide, tem 2 tipos de barreira, uma barreira urbanística e uma barreira arquitetônica, né? A imagem do cadeirante. Mas existem barreiras comunicacionais, barreiras tecnológicas, barreiras, a pior de todas, né? As barreiras de transporte, e a pior de todas, que eu sempre falo, que é a barreira atitudinal. O professor ele tem capacidade de diminuir a barreira, digamos, de comunicação, mas ele não quer. Aí não vai, essa barreira não vai ser diminuída por conta de uma atitude que o professor escolheu ter. Por isso que eu falei lá, antes de iniciar a aula propriamente dita, ou você escolhe o sacerdócio de ser um professor da educação inclusiva, especial na perspectiva da educação inclusiva, ou não. Condição humana, você não é obrigado. Mas se você escolheu isso, você tem que se responsabilizar. E se responsabilizar ao ponto de diminuir essas barreiras, cotidianamente. E muitas das vezes eu me encontro em um dilema muito grande que até eu mesmo, nesse fazer educação,
do ano 2005 para cá, eu me vejo em algumas atitudes que caracterizam a barreira atitudinal. E aí é nesse eterno aprender que a gente vai se refazendo e diminuindo essas barreiras. Próximo slide. E aí temos aí um exemplo aí de alguém confeccionando uma regra, delimitando cada centímetro com a cola. E aí eu chamo a atenção que não é só pura e simplesmente, por isso que eu falo da leitura de mundo. Aí eu vou pegar qualquer cola, a pessoa é cega e não vai nem ver que cor é. Nesse caso aí ela escolheu branca, porque pode ser uma pessoa baixa visão, ou branca, preta, e sempre essas cores que fica mais fácil a leitura até para quem tem baixa visão. Barreira comunicacional, institucional, barreira econômica, sim, a barreira econômica ela não está citada na LBI, mas na LBI são 5 barreiras, as tecnológicas, atitudinais, comunicacionais, transportes, arquitetônicas e as urbanísticas. Mas a barreira econômica, de fato, é uma barreira, tá? De fato, muito bem colocado. Próximo slide. E aí eu trago uma outra imagem que eu achei muito pertinente trazer essa experiência para vocês, de uma colega da área de biologia. Aí tem essa parte é a traqueia, né, que chama isso aí, a parte respiratória, e que a professora estava explicando esse sistema para o aluno cego. E como isso, traqueia? E como explicar isso na prática para o aluno cego? E aí a professora teve a expertise de fazer a leitura de mundo, e ela identificou que poderia explicar com o sifão, como Eduardo, muito bem, Eduardo, falou aí, né? Próximo slide. Nesse caso, Eduardo, ele usou essa mangueirinha que passa eletroduto, que na realidade aqui a gente chama de conduíte, né? E explicou a traqueia. Isso foi logo quando eu comecei, isso me impactou. Eu falei, nossa, eu quero ser esse tipo de professor bacana. Esse professor que traz uma significância do que é informação e como transformar essa informação em conhecimento para o aluno com deficiência. Ele não só joga essa informação, mas ele transforma de maneira coerente no que está ao alcance, voltando para o pássaro João de Barro, que faz a sua casa com material vernacular, ok? E atinge o objetivo de perpetuar a sua espécie. Próximo slide, Paulo. E aí essa imagem eu trouxe da internet, achei muito bacana essa imagem, até pela expressão da garotinha. Percebe-se que essa garota, ela é uma pessoa com baixa visão. E aí tem um caderno de pauta dupla que ela consegue escrever numa boa e diminuindo essa barreira, todo e qualquer tipo de barreira, simplesmente por ter um caderno de pauta dupla. E aí é isso. Próximo slide, já no próximo slide eu vou explicar mais. Esse é um recurso que nós temos, tá? Até porque nós temos alunos com baixa visão. E esse é um caderno, é muito caro esse caderno para se comprar, mas a escola, como tem recurso, que vem, é verba carimbada do governo, a gente tem que gastar esse dinheiro, então a gente compra. Até porque tem que dar um destino para esse dinheiro. Mas isso aí, qualquer um de vocês podem fazer. Basta ter uma impressora digital ou buscar na internet, isso aí já digitado, e um perfurador e está pronto, está feito o caderno para uma pessoa baixa visão. Tá? Próximo slide. E aí tem lupas. Essa foto também, fiz essa foto hoje, porque eu estava com o slide pronto, mas ontem eu tive uma intercorrência aqui, eu tive que refazer algumas partes dessa aula. E também tem um aluno com... Ô, Paulo, a minha imagem está aparecendo? Tá, né? Aqui, ó, gente, se minha imagem está aparecendo, essa é uma lente que eu... Tá aparecendo? Sim, sim. Então, essa que o garotinho está usando, eu uso no dia a dia, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu uso essa lente aqui no dia a dia, tá? Eu sou colecionador de cédulas e eu preciso identificar alguns detalhes na cédula. E aí eu uso, porque ela amplia significativamente a escrita. E é algo muito simples que pode dar a dignidade do aluno, fazer esse aluno trabalhar nas suas potencialidades máximas. Então,
isso é um material pedagógico que pode ser adaptado para a educação inclusiva. É difícil saber o que os mais precisam devido ao valor. Próximo slides. Gente, caso vocês queiram me interromper, tirar alguma dúvida, tá? Lembrando que a proposta da aula seria essa. E aí uma outra imagem da internet em que o aluno está usando uma folha dupla, por conta da caligrafia dele, que é grande, é da baixa visão, até a proximidade, e que poderia ser potencializado também. Aí alguém fala assim, e o óculos? Foi o que o colega falou. Canso de ver aluno, sou professor da educação regular, que fica ali espremendo os olhos, ali sentando na frente, porque não tem condições de comprar o óculos, tá? Isso é uma realidade aqui da Bahia, aqui da minha cidade, sul da Bahia, e Brasil afora. Aqui no Nordeste isso é muito latente, mas isso é uma realidade de nível de Brasil. Então, a educação inclusiva também, ela está nessa perspectiva de incluir o que não é laudado, o que não é pessoa com deficiência. Próximo slide. E aí temos um aluno com um tipo de paralisia usando o plano inclinado. Não sei se alguém aqui já conhecia o plano inclinado, mas é um outro recurso que eu uso também por demais conseguir ajuda e recursos necessários para a adaptação. Márcia, eu sei que não é fácil. Eu não me apresentei ao máximo, porque eu não sei como é que está a minha aula hoje, não sei se é mais de uma hora, mas se eu vou ter, né? Porque a gente iniciou já um tanto atrasado. Mas eu sou casado com uma pessoa PCD, que não era deficiente, mas a minha esposa é uma pessoa com deficiência. E esse plano inclinado eu uso no dia a dia, aqui, ó. Ele aqui. Eu uso também no dia a dia. Isso aqui eu uso para ler, tá? E é isso, muitos materiais pedagógicos que pode facilitar essa comunicação, esse estar na educação de forma mais prazerosa, mais significante e possibilitando, de fato, essa inclusão. Próximo slide. Aí é também um plano inclinado, esse no caso de MDF de madeira e com prendedor, pode passar. Aqui um outro recurso que está no alcance de vocês fazerem, tá? Esses aí são comprados, mas eu queria trazer a bolinha aqui para aqui. Aqui, o aluno ele não tem a firmeza na mão por conta de alguma paralisia ou acidente, que pode ser transitório. Você furar aqui, colocar o lápis e o aluno consegue escrever. Então, vai muito dessa leitura de mundo, dessa análise do que o aluno precisa e do que está ao alcance. Próximo slide. Aqui também foi uma adaptação feita. Essa imagem também foi da internet, mas eu já vi nessa salas de recursos que eu tenho passado, tanto do município como do estado. Atualmente, no estado, eu estou na sala de recursos, como o Paulo falou, no município, na sala. E também já atuei num centro pedagógico especializado. E a gente já fez essa adaptação com EVA, com borracha, tá? Até se for o caso, sandália pode ser adaptada, né? Agora o emborrachado fica mais fácil de se cortar, mas a intenção é aquilo de Luiz Brahy, conseguir a inclusão por meio de algo que está no alcance, na vivência. Próximo slide. Aqui uma outra tecnologia assistiva, né, uma outra adaptação. Suponhamos que a mulher aí ela tem algum tipo de paralisia na mão, foi adaptada. E aí eu chamo a atenção para mais dois recursos que está nessa imagem. A tesoura adaptada com a mola, tá? Que facilita também. E o teclado com meia. Próximo slide, eu vou falar desses dois mais. Isso. Manual de boas práticas. Aí, ó, muito bem, Eduardo. Também a tesoura, não é barata essa tesoura, é caríssima, mas pode ser adaptada, tá? Próximo slide. E o teclado com meia. Esse teclado, ele também é caro, mas também pode ser adaptado, muito caro. Esses recursos são caros, mas as empresas especializadas nesses recursos, elas já sabem que existe verba. Hackear o sistema, eu faço isso sempre, Sheila, mas sempre. Inclusive, eu tenho um plano inclinado que eu fiz, eu construí com o meu vizinho, que é marceneiro, eu falei, rapaz, eu preciso disso aqui, ó. É simples. Aí ele, não, rapaz, aí eu expliquei para que ela, que era para uma aluna cega, ele nem me cobrou. Ele, não, a gente faz aqui, recortou, e a gente usa o plano inclinado. E atinge o objetivo
Claro, a preocupação é ser seguro, tá? Tem que se atentar a isso. É muito importante se preocupar com a segurança. Quando se vai fazer um material didático adaptado, tem que também analisar esse público, se é uma criança, para não engolir essa pecinha. Sabe, aqueles cuidados básicos necessários e muito importante que, além de incluir, não oferece nenhum tipo de risco. Próximo slide. E aí eu trouxe Junoca. Junoca é daqui da minha cidade, ele era de Minas, inclusive já morou aí em Brasília, tá? Junoca, ele nasceu com paralisia, vários tipos de paralisia, e esse teclado oportunizou Junoca a escrever um livro. Eu fui no lançamento do livro dele, conheci uma professora aqui de Itabuna pela internet e se casou. E lançou o livro, e essa história toda está no livro. Eu tenho um livro dele aqui, fui no lançamento. Próximo slide. Ele escreveu a história apenas segurando a caneta na boca e digitando no teclado, e também só com a caneta na boca, não foi com o pé, só com a caneta na boca, escreveu o livro. Tá aí a esposa dele aí, ó, essa que tá de calça cor de terra, e a minha esposa aí ao meu lado, que também é uma pessoa com deficiência, não nasceu pessoa com deficiência, aos 33 anos, descobriu uma patologia de ordem genética e hormonal que ocasionou, hoje, ser laudada como uma pessoa com deficiência. E aí, Junoca, ele atingiu o objetivo por meio de uma tecnologia assistiva adaptada. Né? Próximo slide. Eu trouxe também para trazer alguns joguinhos que vende na internet e que a gente usa na sala de recurso. Esse é o cubo mágico adaptado para cegos, e que também qualquer outra pessoa pode usar esse cubo mágico, tá? Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado mesmo. Continuando, próximo slide. Há um outro jogo adaptado, que também é um jogo pedagógico, não deixa de ser um jogo pedagógico, que é a dama, e alguém pode falar, gente, mas não tem um ponto preto, é para cego, tá? Não é nem para baixa visão, aí é para cego mesmo. Que tem uns pinozinhos, e a pessoa vai jogando e encaixando os pinos. Também tem um xadrez, com todas as peças aí de um xadrez, adaptado com os furos. Próximo slide. Tem esse teclado de textura, esse dominó de textura, também usado por Maria Clara, já joguei. Sim, a gente usa muito pouco isso, mas dá uma significância de falar assim, a aluna está jogando dominó, aí vem todo mundo, até quem não tem baixa visão, quem não é cego, faz questão de jogar com Maria Clara, e nessa hora a gente vê a inclusão acontecer, até porque esses alunos, tanto os com deficiência ou não, no momento de estar convivendo com Maria Clara, ou outras alunas que é baixa visão, oportuniza, e ao mesmo tempo é um ganho duplo. Ela dá a oportunidade de estar junto, e ela está ganhando a oportunidade de estar junto e aprendendo com o diferente, com o diverso. E no fundo aí tem os meninos jogando também dominó. Todos esses meninos são alunos com deficiência e jogando dominó, né? Próximo slide. Sala de recursos, gente, é uma sala que sempre tem mesas redondas, tá? Também tem esse dominó aí que a gente usa na hora de explicar a questão do trânsito. Próximo slide. É algo muito significante, ensinar o aluno as regras do trânsito. Também é algo que está pautado na Lei de Diretrizes e Bases. Próximo slide. Aí o Prodif. Isso, ótimo aí. O Prodif, ele foi um recurso muito usado por mim nessa seara de... É um programa que foi desenvolvido por jovens tratores intérpretes, ganhou muito dinheiro com esse aplicativo. Foi o primeiro, tanto que o Bradesco comprou logo a patente. Isso me ajudou muito a ensinar, a alfabetizar muito aluno que está naquela aquisição de vocabulário da língua de sinais. Eu deixei de estar com o dicionário Capoville, trilingue, que são 2 dicionários grossão, sabe? Bem espesso, e tinha que estar indo pegar na biblioteca, e esse aplicativo oportunizou essa significância de informação acessível. Próximo slide. Usava isso no tablet, tá? Também na época.
Essa aluna também foi uma aluna surda, que foi oportunizada a aprender, e a aprender de forma lúdica e prazerosa, por intermédio de um material adaptado, né, simples, que poderia ser para outros alunos, mas isso tornou, nessa imagem aí, eu estou fazendo sinal de que não pode, que seria proibido, caminhar, né? E a aluna, ela evoluiu, isso eu posso dizer com satisfação plena, convicção do que eu fiz o meu melhor por meio de um material que era para outros, né? Próximo slide. Um outro recurso que eu usei bastante, já deixo a dica para vocês, eu não sei se alguém já ouviu falar desse recurso, que é a caixa de areia, muito usado na educação infantil, mas que também é usado com os nossos alunos do ensino médio, alunos que têm algum tipo de paralisia, e está nesse momento dessa alfabetização, lembrando que a LDB é uma das últimas atualizações do ano passado, fala sobre a alfabetização ao longo da vida, e a gente tem aluno no ensino médio que está nesse processo de aquisição de linguagem e de alfabetização. E uma das formas é alfabetizar por meio da caixa de areia. Né? Nesse caso é uma caixa de areia bonitinha, com areia verde, mas eu adaptei com areia de praia, eu estou em uma região litorânea, areia branquinha, areia aqui do meu litoral, aqui da minha região é branquinha, fininha, eu fiz e atingi o objetivo. Próximo slide, alguns outros, isso. Aí o exemplo de areia mesmo, né? É uma educação infantil, e que a professora adaptou com caixão, com papelão, caixa de papelão, e atinge o objetivo. O garotinho aí possivelmente está fazendo a letra P de Paulo, a garotinha fez alguma letra lá que eu não identifiquei, ou algum desenho, ou o garotinho está fazendo a letra R, não sei. Próximo slide. E aí outros exemplos que também pode ser usado também na alfabetização matemática, tá? Gente, pode passar o próximo slide. Esse recurso caixa de areia é muito utilizado aqui no Centro de Ensino Especial em Brasília. Que bacana, Luane, Fernanda. Esse recurso aí é um recurso fantástico. A colega tinha atendimento da filha com a fonoaudióloga e pediu, Rafael, encontrei uma ferramenta muito boa. Essa imagem eu achei da internet, que é uma adaptação do... Eu até sinalizei para você, não foi, Paulo, que iria usar esse recurso na aula de hoje, que é feita com cano PVC. Isso, Sheila. Sheila, gente, já vai uma dica dessa aula de hoje. Se vocês, porventura, puder fazer esse cano PVC, com cano de 40 milímetros, com 2 joelhos, né? Ou, no caso, não seria o T, seria o joelho. Viu, Sheila? Seria o joelho, não seria o T. E fazer isso, vocês vão ver como a dicção de vocês fica algo muito claro. Então, assim, joelho. Esse material é um material riquíssimo. No caso lá, eu adaptei para a gente usar com um aluno que tinha uma fala, uma dicção, infelizmente, ainda estava para desenvolver, né? E a família não tinha informação. Tanto que eu desenvolvi, doei para a família, e o aluno foi treinando. Nesse caso dessa imagem, a professora usou para fazer leitura coletiva. Então, é um recurso que pode ser usado também para quem não é a pessoa com deficiência. Então, foi pensado aí na diversidade. Isso é fantástico. Próximo slide. É um recurso muito fantástico. Aí você pode decorar para ficar mais lúdico, fica a critério de cada um. Pode passar. Fala individualmente no fone, Sheila, e potencializa. A criança consegue avaliar a própria fala. É muito fantástico. Inclusive, serve para a gente. Principalmente quem é professor precisa ter uma dicção boa. Nem todo professor tem uma dicção boa. E pode melhorar, né? Até analisar o sotaque. Aí é o cubo dos sentimentos. Em uma anamnese, isso é muito válido. Ou em uma entrevista, que foi feito um cubo. No caso, usou o emborrachado, foi colado. Próximo slide. E aí ele mostra os sentimentos, você pode destacar, diversificar esses sentimentos com emoticons, e, enfim, fica a critério de vocês como usar isso. É vasto as possibilidades de usar esse cubo, né? O volume com alto relevo. Muito bom, muito bom. Serve também para baixa visão, né, Sheila? Eu acredito que sim. Pode passar. Um outro recurso adaptado, muito interessante, é a caixa. Na hora da alfabetização, poderia ser usado tampilha. Nesse caso, eu acredito que foi usado tampilhas com caixa de ovo, tá? Eu uso muito esses recursos
no dia a dia, a preocupação é estar limpinho, tá? Sem cheiro nenhum. E se o público não vai colocar na boca, se o aluno é DI, déficit intelectual, então sempre se atente para a segurança, é algo que não pode se perder de vista. Próximo slide. Aí é o manual de comunicação alternativa e aumentativa, e eu vou trazer agora alguns exemplos atingindo o público-alvo dos TGD, em especial alunos autistas não verbais. Pode passar. Aí é um catálogo de informações básicas que o aluno pode estar usando a comunicação, e aí eu já dou dica de usar esses cards que você pode construir com emborrachado, em cartolina, ou papel cartão, ou caixa, e recortar os vocabulários usados no dia a dia, sempre focando na vivência do dia a dia. Nesse caso aí, a gente está usando o material, as coisas que trabalham na escola, livro, a questão de dormir, do aluno criar essa rotina, lembrando que o autista tem muito essa questão da rotina, hora da merenda, comer, quero mais, tá tudo bem, tudo ok, o sim e o não, isso vai depender do público, do nível de não vou dizer comprometimento, do nível que está esse aluno não verbal, esse aluno autista não verbal. Lembrando que nem todos os autistas são não verbais, tá? Isso é minoria. Próximo slide. E ainda pensando nessa comunicação alternativa, aí tem também, o aluno ele até gosta, tá, gente? Vai depender da idade, óbvio, mas ele gosta de estar fazendo uso, a grande maioria gosta e quer até levar para casa, aí é onde a gente traz a família para perto e convida a família a participar, até porque nem todo recurso o aluno vai usar por muito tempo. Esse recurso aí foi um recurso usado, essa imagem é a imagem da internet, mas esse recurso foi um recurso usado por um determinado momento, e o aluno evoluiu, tá? E nem sempre o aluno vai evoluir, tá? Também tem que deixar claro isso. Próximo slide. Aí também é um material que a gente tem lá, esse material, gente, esses cards aí, que fala sobre os animais, a Casa dos Animais, também usei, já deu muito certo com aluno não verbal, estimulando esse processo de fala do aluno, que não é fácil, isso é a nível neurológico, não é da noite para o dia, é um trabalho de formiguinha, mas que dá muito certo, e isso aí está ao alcance de qualquer um de vocês conseguir fazer. Nesse caso, esse card aí foi comprado, mas poderia ser impresso em uma folha de papel fotográfico e passado o contact. E surte muito efeito. Eu trabalhei com uma criança autista no passado, amei, graças a Deus, ele desenvolveu bastante. Sim, mas a gente também tem que ter a ciência, que nem sempre vai evoluir, tá? E essa evolução, ela é significativa, toda evolução é significativa, mas nem sempre vai corresponder às nossas expectativas, mas que é significativa, é sim. Cléo Gomes. Próximo slide. Aqui também uma outra adaptação que está lá no recurso. Não fui eu, essa mão é minha, viu, gente? Não fui eu que fiz esse relógio, mas é uma forma de ensinar o aluno a questão das horas. A gente já teve alguns relógios feitos. Esse não está tão lúdico, mas possivelmente algumas das minhas colegas fez com o aluno, com o próprio aluno. E quando o aluno ele é participante desse fazer esse próprio material dele e que os colegas também irão usar, isso dá uma significância para eles enorme. Na internet tem muitas ideias. Pinterest, então, nem se fala. E aí foi adaptado aquele palito de picolé, vocês estão vendo aí que é feito de caixa, é um MDF, e ali um alfinetezinho que alguém furou, né? E colocou ali, e dá para ensinar as horas, a questão de minutos, a criança, e isso vai se tornando significativo, ao ponto da família se encantar, ao ponto da família falar assim, nossa, como meu filho realmente tem potencial de aprender. Né? É estar junto e estar junto com qualidade, com significância, não é só estar integrado. Próximo slide. Gente, aqui uma outra atividade fantástica, que quando vocês partirem, ou para quem já está no chão da escola e da educação nessa perspectiva da inclusão,
ressignificar o dia a dia. Esse é o aluno aí, tá recortado, é Gabriel, ele ainda não sabe passar troco. A mãe dele vende, aqui na minha região chamam uma variação de atópica, né? Aqui a gente fala de juju, que é o geladinho. Tem região que fala Apolo, não sei como é a região aí em Brasília. Ou refresco, ou picolé, não sei. E aí ele não. Dindim. Obrigado, Lauane, Fernanda. Obrigado. Então, chupa-chupa, chup-chup, tem a variação de atópica fantástica, esse Brasil nosso continental. Então, o Gabriel ele não sabe passar troco. E aí eu falei com a mãe, depois da anamnese que a gente faz, ó, o objetivo que seu filho precisa evoluir esse ano, é sempre bom deixar claro quais são os objetivos, tá? No plano educacional individualizado. Eu coloquei no plano de Gabriel, ele aprender a passar troco, ele aprender sobre os dinheiros. E aí eu fui em uma dessas armarinhos, dessas que vende, na internet também vende, foi R$ 4,50, vem um monte de nota. E aí destaquei essas notas e fui trabalhar com um card de um atacadão que tem aqui na cidade. E aí a gente foi aprendendo ali, ó, ensinando, passar troco. Vai, aprende aí. Se eu pedir a você para comprar carne, aí não quero carne não, eu quero arroz, eu gosto de arroz. Aí, enfim, e aí você vai cativando o aluno de acordo com a realidade do aluno. E o resultado é que Gabriel está aprendendo sim passar troco esse ano. E no próximo slide, vocês vão ver, pode passar o próximo slide, João, ele não sabia passar troco e foi feita atividade com ábaco, e João aprendeu a passar troco e acreditem, João hoje está trabalhando em um supermercado. E detalhe, João foi aprender a passar troco com um aluno que também tinha uma limitação, mas que tinha um potencial na parte de essa questão da matemática. Então, foi ressignificado João dentro de uma realidade que ele precisava ter, trabalhando a potencialidade, convidando outro aluno, até para ele se sentir confortável a passar o troco, com esse dinheirinho aí sem valor, né? Que é dinheiro de mentirinha, mas num tamanho real. Então, isso dá uma significância, isso é um material pedagógico, isso pode ser considerado um material pedagógico adaptado. Próximo slide. Aí também tem Lohana, que também já terminou com a gente. Lohana era aluna da APAI, e o objetivo era alfabetizar Lohana, tanto na parte de língua portuguesa, como na alfabetização matemática, porque também a mãe de Lohana também vendia o chup-chup, o dindinho, o juju lá, né? E Lohana precisava aprender. E aí a gente trabalhou bastante com esses recursos que tem lá. A preocupação sempre é você deixar algo o máximo possível lúdico, cativante. Vai ter dia que o aluno não vai se interessar, mas ali, em uma questão de bom senso, você vai trabalhando essas potencialidades, esse momento de cativar. E Lohana aprendeu. Aí eu fazia ali, vamos lá, vamos escrever pato. P com A, pá. E aí vai. E a aluna vai evoluindo de um nível mais fácil para um nível mais complexo, e tudo, como eu falei, tenho falado, paulatinamente, sabendo que, e sempre bom registrar esses avanços do aluno na hora de se usar esses materiais pedagógicos adaptados. Próximo slide. E é isso. E qual seria a perspectiva dessa inclusão? Aí eu trouxe duas imagens vetorizadas, em que temos dois seres humanos, e dois seres humanos pode ser um professor, um aluno, ou dois professores, um professor regular, pode ser também um professor da educação especial, mas que ambos estão direcionados em uma perspectiva, ambos estão em uma perspectiva da educação inclusiva, ambos estão com N peças de um grande quebra-cabeça, que é o ser humano, que é a educação inclusiva. Fica essa leitura de mundo de vocês, para vocês, e o objetivo é isso, é encaixar a peça onde precisa ser encaixada, fazer essa inclusão de forma significativa, de forma coerente, de forma ao alcance, de forma também pensando também nas nossas limitações, que está na educação inclusiva, também reconhecer as nossas limitações, tá? Em colocar sempre como algo, ou como alguém que está sempre aprendendo, tá? E
de ter o bom senso de fazer, sim, de fato, essa educação inclusiva. Próximo slide. E aí eu deixo uma indicação de livro, de Vera Lúcia Capellini. Tive a oportunidade de... Essa mulher é um dos gurus da educação inclusiva no Brasil. Ela trabalha na Unesp em São Paulo, ela é de Bauru. Durante toda a minha graduação e a minha especialização, li muito. Tive a oportunidade dela estar ministrando um curso aqui na minha escola sobre AEE, sobre adaptações curriculares, e conheci Vera, uma pessoa fantástica, referência na UFSCar, lembrando que a UFSCar é a universidade que é referência na educação inclusiva a nível de Brasil e mundo, tá? Posso dizer com toda a propriedade, aqui no Brasil nós não estamos tão atrás de países considerados referência. Aqui na América, somos referência na educação inclusiva. Claro, tem muito ainda a se galgar, muito a se conquistar. Vera provou isso no doutorado dela, porque ela fez um estudo aqui no Brasil e na Espanha, e ela tem esse livro aí, tá na Amazon para ser vendido também, tá? Eu aconselho, quem quiser fazer esse investimento, vale muito a pena cada centavo. Vocês vão entender um pouco mais sobre essas adaptações a se fazer na educação regular, nessa perspectiva da inclusão. Próximo slide. E aí a socióloga Débora Diniz, que eu falei lá do livro, já socializei esse livro com vocês, tem na internet para baixar, mas já socializei com o Paulo. Tem alguns grifos que eu fiz que fala exatamente desse modelo biomédico e o modelo social da deficiência, onde revê essa deficiência, reconhecendo o corpo, de fato, com lesão, mas identificando as barreiras atitudinais que é imposto a pessoa com deficiência ou não. Né? Eu sempre gosto de falar que na minha cidade a violência está na paisagem. É uma cidade que cresceu com um êxodo urbano muito acelerado por conta da vassoura de bruxa, que é uma região que produz cacau, e produziu, e o cacau teve a vassoura de bruxa, e a cidade evoluiu ao ponto de inchar de uma hora para outra. Então, não houve um planejamento. Consequentemente, temos uma cidade sem planejamento, não tem um passeio, as pessoas, na grande maioria dos bairros aqui da cidade, têm que andar, dividir a rua ali entre carros, motocicleta, pedestre, porque não é uma cidade planejada. E isso mostra, imagine essa cidade com uma pessoa sem dita normal, sem deficiência, imagine essa cidade com cadeirante. Então, deficiente não é o cadeirante, deficiente é a cidade, a violência está na paisagem, por conta desse análise de modelo social da deficiência que Débora Diniz destaca aí nesse livro, que é Deficiência. Próximo slide. Essas são algumas das referências consultadas na aula de hoje. E é isso. Próximo slide. Já acabando. Para mais esclarecimentos, estou à disposição. Esse é o meu número de contato. Quem quiser dar um print screen, tá? Esse é meu e-mail. E vamos nós, já que vocês não se posicionaram durante a aula, vamos nós para algumas dúvidas, se caso tenha, para os mais esclarecimentos. Obrigado, Daniela. Rafael, vocês estão me ouvindo, gente? Então, né, obrigado pelas pontuações, mas eu vou, no momento, então, abrir para o pessoal falar. O pessoal tem alguma questão a trazer? Eu anotei aqui algumas questões do chat, aí quem fez no chat aí a pergunta e quiser pontuar, fica à vontade. Mas antes eu gostaria de só pontuar duas questões aqui do chat, que eu consegui pegar aqui, Rafael. Sim. Uma eu acho que foi a da Luane, né? Que perguntou quem é o responsável por fazer o PDI do aluno, o psicopedagogo da unidade? E uma outra pergunta também, uma outra pontuação, na verdade, não é uma pergunta, do Eduardo, que ele perguntou. Eu fico curioso sobre como essa utilização de recurso mais inclusivo com o público mais juvenil adulto. E aí você também tem essa vivência no ensino médio, né? Sim, e aí, sim.
puder pontuar essas questões aí, depois eu abro espaço, pessoal. Levantem a mão e a gente vai passando a fala para vocês. Ok, vou responder a primeira pergunta acerca do PDI. Para quem não sabe, o PDI seria o Plano de Desenvolvimento Individualizado, que também há uma variação na nomenclatura. Aqui a gente opta a chamar de PEI, seria o Plano Educacional Individualizado, tá? Gabriela fez uma pergunta aí, qual a diferença da função do AE e da psicopedagogo numa escola. Já eu respondo também essa pergunta. Finalizando aqui e retornando à pergunta, responsável pelo PEI o profissional especializado. E quem seria esse profissional especializado? Segundo a lei, o decreto 65.011 de 2008, é o profissional formado em educação especial, e essa formação especial se dá em uma pós-graduação. Hoje já se tem a graduação em educação especial, e eu sou defensor dessa graduação, tá? É algo que está se chegando ao fiscal referência pioneira nessa graduação. E também a lei ela ainda abre uma brecha muito grande de quem é responsável. Basicamente, a lei fala do profissional que formou em um curso de 360 horas. Eu acho muito pouquíssimo, um curso de 360 horas, capacitar um profissional, ou o profissional dizer que está capacitado para fazer um PDI. Até porque fazer um PDI não é tão simples assim, tá? Isso tem que ser de forma colaborativa, com N profissionais. Aí entra o psicopedagogo, entra, se for o caso, o fonoaudiólogo, entra, se for o caso, o tradutor e intérprete, o cuidador, o pedagogo da escola. Então, assim, é muito complexo fazer um PDI a depender da limitação que o aluno tenha, né? A última pergunta foi sobre me recapitule aí, Paulo. O Eduardo perguntou, que ele pontuou, eu fico curioso sobre como essa utilização de recurso mais inclusivo com o público mais juvenil, adulto, né? Isso, excelente pergunta, Eduardo. Excelente. Professor, é porque, assim, você deu bastante exemplos na área da alfabetização ali, na primeira parte do ensino fundamental. Só que grande parte do nosso trabalho agora como licenciatura de educação profissional é nível médio, curso técnico, subsequente. A gente vai estar trabalhando também com EJA, possivelmente. Então eu fiquei assim, e aí, como é que eu faço? Então, excelente, Eduardo, excelente sua pergunta. E eu posso lhe dizer com muita propriedade, muito conhecimento de causa, porque eu já militei nessa seara do EJA. Aquela própria aluna que tinha um quadro, as imagens do trânsito no quadro ali eram um projeto de EJA, era um ensino noturno. Por incrível que pareça, não se diferencia muito a título de conteúdo. O que é que você vai fazer? Você vai ter que ter essa vivência e essa expertise de adaptar. Agora você vai adaptar de acordo com a necessidade do aluno. Lembre-se que, vou voltar a Paulo Freire, quando ele alfabetizou aquele pessoal aqui no Nordeste, com a realidade do povo, com a realidade, se você vai ensinar o aluno a leitura. Leitura de quê? Leitura de uma palavra que está no dia a dia dele. Então, assim, quando vai para o público do EJA ou qualquer outro aluno, ensino fundamental 2 ou ensino médio, você vai adaptar de acordo com a realidade do que ele está dando em sala de aula. Digamos, biologia. Você vai adaptar esse material de biologia, está falando de célula. Você vai adaptar uma célula, a composição da célula, mitocôndria, complexo de Golgi, você vai adaptar esse material. Então, essa parceria, mas eu não sei adaptar, não domino o conteúdo. Aí é onde entra a expertise do professor que trabalha na educação inclusiva. Ele vai fazer parceria com um profissional específico da área, né? E falar de educação inclusiva é falar de parcerias, de um ensino colaborativo, de uma perspectiva do DUA. O que seria o DUA? É o Desenho Universal para a Aprendizagem. Você projeta uma aula para todos, mas esse todos está incluso o que está ao alcance de todos, mais o específico. O aluno com uma limitação. Então, vai muito dessa expertise de leitura de mundo. Sabe? Por exemplo, eu vou
alfabetizar um aluno surdo, eu não vou alfabetizar com a imagem infantilizada, eu vou pegar do dia a dia, vou pegar algo que está no alcance dele, o desejo dele, tá, a expertise dele ali, o que é interesse dele. Se ele trabalha no setor de metalúrgica, eu vou pegar materiais da área de metalúrgica e sinalizar esses materiais, esses vocabulários. Entendeu, Eduardo? Seria nessa pegada, você ter expertise. Os exemplos que eu dei, e que também muito dos exemplos, eles podem ser também usados para a educação, principalmente quando se trata de um aluno adulto DI, que seria o déficit intelectual. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, Expandiu as ideias. Inclusive, quando a gente pensa nesse público adulto, né, juvenil adulto, eu até interessante aquele exemplo que você trouxe, Rafael, da régua, né, para ensinar a questão da trigonometria, né? Assim, Sim. Assim, uma coisa assim, para a gente assim vendo uma coisa simples, né, mas que é carregada de um significado para a pessoa que necessita dessa adaptação, né? E assim, eu achei muito interessante, porque eu nunca na vida eu pensei essa possibilidade, interessante demais. Muito bom. Outras pessoas perguntaram aqui no chat, mas eu acho melhor, Gabriela, Sheila, fique à vontade para perguntar. Pode ligar o microfone e depois a Márcia, tá bom? Ó, tem Sheila, depois Gabriela e Márcia também depois, tá bom? Fique à vontade de perguntar melhor. Então, vou perguntar pela ordem que o professor mencionou. Exatamente quando aparece, né, várias soluções muito legais, mas eu fiquei intrigada com aqueles cards para os estudantes do espectro autista, em que aparecia que tinha o bracelete, assim, sim e não, né? E aí tinha outras informações, comer e tal. E aí, assim, se eles são desde cedo, né, familiarizados com as imagens, de modo a já responderem, dependendo, né, da condição de cada criança, e também a palavra, porque tem a palavra, então se eles se tornam leitores, efetivamente. Sim, é porque a gente, quando lê, tudo é linguagem, então a gente lê a linguagem verbal e não verbal. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas ele, tipo, eu tenho alunos lá que são autistas, não verbais, mas que entende tudo. É uma questão neurológica, tá? Tipo, a gente vê vou dar uma comparação um tanto grotesca, a gente vê um Neymar fazendo um gol, pegar a bola e encaixar lá no ângulo. A gente sabe como chutar uma bola, porém, somos limitados de fazer daquele jeito. A gente pode até tentar. Aí volto para a realidade de um aluno autista, ele sabe o que é falar, só que ele não consegue falar, assim como eu, Rafael, não consigo fazer um gol que um Messi, que um Neymar, que um Cristiano Ronaldo vai fazer com a facilidade que ele faz, né? Mas, voltando à questão que você pontuou, tudo é linguagem. Ele acaba sendo alfabetizado em uma linguagem significativa que está ao alcance dele naquele momento, né? Entendi, era isso. Não, porque são como eu havia escrito, são signos bem diferentes, né? Mas eu entendi. Muito bom. Valeu. Ô, Paulo, eu vi que alguém tinha botado no chat, eu falei que iria responder, só que passou muito rápido aqui para mim. A Gabriela, acho que é a Gabriela. É a Gabriela. Eu Isso. perguntei no chat qual a diferença da função do AEE, da sala de recurso, e do psicopedagogo numa escola. Então, excelente pergunta. O psicopedagogo é uma formação, a psicopedagogia é uma formação que habilita a pessoa a atuar no AEE, que existe o pedagogo, o psicopedagogo e o psicólogo. No estado, a gente tem aqui o psicólogo, foi uma conquista recente. O psicólogo ele não entra para trabalhar na sala do AEE, mas o psicopedagogo, temos psicopedagogo formado para trabalhar no AEE. Porque uma coisa, Gabriela, uma situação é você deixar muito bem pontuado o que seria o modelo biomédico e o modelo social. E quando a gente fala do psicólogo, o psicólogo, por mais que ele não receite remédio, mas ele está mais para o campo epistemológico da ciência médica. Ele não está na ciência educacional.
Então, assim, o psicopedagogo ele seria essa ponte, e ele não tem diferença nenhuma do pedagogo para se atuar no AE, entendeu? Seria um requisito para se atuar no AE. Eu falo mais no sentido, por exemplo, eu tenho intenção de fazer uma especialização, e aí eu posso fazer uma especialização em educação inclusive especial barra AE, eu posso fazer uma especialização em psicopedagogia, e eu posso fazer uma especialização em neuropsicopedagogia. Aí, por exemplo, são 3 especializações diferentes. Então, Isso. e elas vão ensinar coisas diferentes. Aí eu falo no sentido, qual a diferença do estudo dessas áreas? Então, eu não sei, eu não vou saber responder, porque aí seria título de currículo acadêmico. Mas de atuação, eu posso lhe dizer com propriedade. O psicopedagogo, a formação que ele tem, habilita ele trabalhar na sala de recurso, ou seja, com alunos público-alvo do ensino especial. Mas habilita para concurso também? Eu vejo nos concursos que eles pedem o curso lá de 360 em AEE. Isso, mas isso aí a gente tem lutado para mudar isso, e já tem, eu posso lhe dizer também com propriedade, os últimos concursos já estão vindo preferencialmente, ainda usa o preferencialmente, formação de graduação ou especialização, uma especialização de pelo menos 360 horas, mas em um futuro próximo, a tendência é isso mudar, vai ser uma graduação ou uma especialização acima disso aí, mas que habilita, habilita. O psicopedagogo, sim. O neuro, eu já não sei. Márcia? Tá mutada. Márcia, seu áudio não está vindo. Agora sim. Agora sim. Pois é, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho meu filho na escola, ele está com 10 anos, e ele por ele conseguir acompanhar os alunos, ele não teve o PEI, que é o plano de aula com adaptação, né? Só que eu vejo que ele tem dificuldades. Dentro da escola, já que o senhor trabalha na sala de recursos, dentro da escola, quem eu procuro para mim poder corrigir essa situação? Então, Márcia, eu até separei esse livro aqui, ó, que fala exatamente desse assunto. Excelente pergunta. No Brasil, as legislações ainda não falam de um PEI para quem não é laudado. Se você me perguntar Não, se ele já é laudado, só que ele consegue acompanhar os outros alunos e por esse motivo ele não tem um plano adaptado para ele. Então, a escola está infringindo um direito dele, que é o PEI, tá? Eu sugiro você procurar a coordenação e sinalizar, e aí você tem que estar em posse das leis para ter uma fala coerente, em especial a LBI, no seu artigo 27, que fala do PEI, que ele precisa ter o PEI, esse PEI vai ajudar ele, né? E, de fato, por mais que a escola está falando que não precisa, ele precisa. Países como Espanha, Itália, tem um PEI para quem não é laudado, sabe? Pois é, porque assim, ele é laudado, só que como ele foi considerado uma criança com habilidades especiais, aí o ano passado ele estava acompanhando crianças com as habilidades especiais. Aí esse ano me disseram, não, por ele ter altas habilidades, ele não tem necessidade de ter um plano diferenciado, mas eu percebo que tem certas situações que ele não consegue se comunicar para fazer uma pergunta, para poder realmente entender aquela matéria que a professora está dando. Ele é CID-10 FG 84 ou você se sentiria... Ele é, só que ele realmente ele é bem inteligente, ele aprendeu a ler aos 4 anos, ele não tem dificuldades em aprendizado, mas ele tem dificuldades de comunicação, de dizer o que realmente ele entendeu, o que ele não entendeu. Seu filho é aquilo, o PEI vai potencializar ainda mais. Talvez, porque é o que eu falei no início da aula, ainda existe pouca literatura, ainda a nível de Brasil, ainda é uma demanda a ser
acrescentada a ser respondida é como trabalhar esses alunos com altas habilidades, superdotação. A legislação fala de suplementar e complementar. No seu caso, seu filho não seria suplementar, seria complementar, sabe? Porque, de fato, se você está dizendo, eu acredito que ele é uma pessoa com altas habilidades, e ele pode ser até uma pessoa com superdotação, e ele vai desenvolver isso mais ainda por intermédio de um plano individualizado. E aí a escola não está sendo o suficientemente capaz, né? Aí cabe a você munir dessas informações e ir em busca. Ou, se for até o caso, trocar seu filho de escola, porque esses alunos que estão convivendo com seu filho estão ganhando muito. E seu filho talvez não está tendo a contrapartida que poderia, que necessitaria ter. Obrigada, Rafael, professor. só observação, Márcia. Aí, isso também depende muito de cada sistema de ensino também, né? Por exemplo, muitas questões, né, elas se diferenciam muito dependendo de cada sistema. Aí o professor Rafael está na rede estadual da Bahia, aqui rede distrital, então essa questão é muito peculiar também, onde solicitar, como ver, de cada organização, né, das escolas que pertencem à rede também, Márcia. Aí é bom você estar mesmo na escola para essa demanda. Gabriela levantou a mão novamente. Gabi, só um minutinho. Em relação a isso, Márcia, só para a gente finalizar, eu sugiro, se você não for atendida, a judicializar. A gente orienta a família a procurar o Ministério Público, porque é algo que é direito, tá? E se o sistema, independente de ser município, de ser algo federal ou estadual, é um direito do seu filho ter um PEI. Tá? Se a escola não tem profissionais capacitados, é obrigação da escola ter, e quem vai fazer cumprir é a lei, por intermédio de judicialização. Você fala, Rafael, é um advogado? Não, vai ao Ministério Público. Muito obrigada, professor. Ok. Obrigada. Gabriela? Em relação a alunos sem laudo, como é na sua escola, onde você é professor de sala de recurso? Então, pela lei, a gente não é obrigado a atender esse aluno como público-alvo do AEE. Mas o AEE, ele traz a premissa da educação inclusiva. Então, todos que tiver necessidade de um atendimento especializado, ele vai ter. Na medida do possível, ele vai ter. Tá? Mas a gente orienta a família em busca do laudo, porque o laudo dá respaldo, por incrível que pareça, N respaldo. Quando eu falo que eu sou casado hoje com uma pessoa que é caracterizada como PCD, eu posso lhe dizer que eu tenho algumas regalias. A exemplo de viajar, a gente tem um carro que a gente não teria condição de ter. A gente tem um desconto de IPI até 30%. E não pagar imposto de renda, IPVA, dentre tantos outros direitos que a pessoa PCD tem. E isso não foi conquistado da noite para o dia porque o sistema é bonzinho. Não. Isso foi por intermédio de lutas, e por isso que a gente fala que o laudo é um direito. Isso não é ruim, ser laudado. No caso, Márcia, eu não sei se o filho ela já tem algum benefício. A maioria dos alunos que é atendido no AE tem o benefício de ganhar a casa, né? E, diga-se de passagem, uma casa no térreo, né? Nesses condomínios aí que o governo oferta, Minha Casa Minha Vida, os descontos. E, enfim, o laudo é algo vantajoso, tanto para a gente saber e ter um respaldo legal do que se está trabalhando. E a escola também recebe verba dupla. São matrícula dupla. Aluno público-alvo do AE é matrícula dupla. O AE cobre dislexia? Sim, sim. Agora sim, são transtornos globais de desenvolvimento, a dislexia, tá? Por isso que fala, são alunos PCD, TGDs, altas habilidades e superdotação. A dislexia entra nos transtornos globais de desenvolvimento. Não seria transtornos globais de aprendizagem? Não, pela nomenclatura da lei, fala TGD.
Beleza. Pessoal, mais alguém tem alguma pontuação a fazer, algum questionamento, algum comentário? Ou não? Sheila, pois não. Queria fazer só um último comentário, né? Também me deixou intrigada. É que eu achei geniais as soluções para hackear o sistema. Achei assim, fenomenais. Mas fiquei pensando aqui comigo, né? Falei, puxa vida, geralmente é o próprio docente que é responsável pela sala, e aí ele não tem acesso ao produto, né? Ao que já existe, é desenvolvido, e aí ele próprio tem que ir lá fazer. Então, assim, também não é previsto, mesmo nas escolas, mesmo ali no chão da fábrica, né, por assim dizer, alguma equipe, monitores, sei lá, outras pessoas que já pudessem se dedicar a isso, fazendo uma quantidade tal que atendessem a várias séries chegando, né? Vários estudantes, e não sobrecarregasse o docente responsável. Mas não sei também se é assim exatamente. Então, Sheila, também gostei novamente dessa participação, e aí eu já chamo a atenção de todos para essa participação de Sheila. O que é que acontece? De acordo às legislações, identificar, elaborar, para diminuir, ter as estratégias para diminuir, é a obrigação do professor do AE, sim. É lei. O professor que vai se titular professor especialista, ele tem que identificar e ele tem que desenvolver. Não é querer. Ele pode até falar que não sabe, mas a partir do momento que ele sabe, e aí eu chamo a atenção, não tem como você passar por uma formação como essa, um momento formativo como esse, falar assim, eu não sabia que eu tinha que identificar e organizar materiais pedagógicos. Eu não sabia que era obrigação minha. Você pode até não saber, por falta de uma formação inicial, por falta de uma informação continuada, mas a partir do momento que você sabe, você é obrigado. É obrigação minha adaptar material. Quando eu estiver limitado nesse adaptar material, aí eu tenho que buscar as parcerias, que é com o professor regular, que é com o sistema, que é com redes extras, a exemplo de... aqui tem a Associação de Mães e Amigos de Alunos de Crianças Autistas. Eu posso procurar essa rede, eu posso procurar a PAI da vida e formar parceria. Eu posso procurar a Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui, que eu faço parte do curso de engenharia. Eu posso procurar a Universidade Estadual de Santa Cruz, a universidade que eu formei. Então, assim, se eu sou limitado por uma condição financeira, por uma condição humana, por uma condição de tempo, é uma limitação. Mas eu não posso me esquivar de adaptar um material para um aluno surdo, um aluno baixa visão. Se não existe esse material, se eu solicitei esse material para a gestão escolar, é obrigação minha. E essa obrigação também é de quem? É da família. O princípio da educação. Rafael, eu assim, observando a tua fala, eu fico intrigado aqui com algumas questões, e aí eu pergunto, e eu já passo para você de novo, Sheila. Eu compreendo que está na natureza da profissão docente, do ser professor, usar metodologias apropriadas, adequadas ao seu público, usar os recursos necessários, né? Mas aí, quando você fala que tem que ir atrás, não seria uma responsabilização do professor, e aí isso contribui mais para uma intensificação do trabalho docente? Tipo assim, eu não tenho recurso, e aí, então, eu que tenho que ir atrás de recurso, não seria isso? Porque aí eu acho que quando a gente faz isso, não sei se é da realidade de vocês, né? Mas se o profissional do AE faz isso, é como se tirasse a responsabilidade do Estado, né? E você assumisse. Mas em que sentido você pensa isso? É nessa perspectiva do professor fazer o que é do Estado fazer, ou essa fala sua no sentido do professor utilizar de todos os meios necessários para promover a aprendizagem? Exatamente isso.
Beleza. Eu vou usar exatamente essa última fala sua. Usar de todos os meios. Por exemplo, eu tenho aquela aluna Maria Clara. Foi judicializado o Orcam Maiais. O que seria o Orcam Maiais? É um óculos normal para pessoa cega que vê um dispositivo que acopla acoplado, que esse dispositivo consegue ler qualquer livro, identificar qualquer pessoa que possa cadastrar. Eu já sugiro vocês anotarem aí, Orcam My Eye, MY, aí bota o olho em inglês. E o Orcam My Eye foi judicializado para Maria Clara, porém, Maria Clara não vai ter condição de usar esse Orcam My Eye. Então, cabe a mim adaptar uma realidade que está plausível para ela. Aí eu volto a dizer, o que é que a lei fala? A lei fala de identificar, elaborar, produzir e organizar o quê? Os recursos pedagógicos. Eu identifico que o Orcam My Eye não serve, mas eu posso identificar que isso aqui serve para um aluno baixa visão. Então, assim, eu sinalizo para a escola. Se a escola não consegue, não tem possibilidade de comprar isso aqui, por N motivos, o que é que eu faço? Eu adapto uma atividade para esse aluno baixa visão, ou esse aluno cego, esse aluno surdo, esse aluno autista, enfim. Aí cabe também, porque recurso pedagógico não é só o recurso propriamente dito físico. Pode ser um recurso que você usa para aumentar, o aluno ele tem uma escuta pouco, você pode usar um microfone ou botar esse aluno mais próximo de você, acaba sendo uma forma de um recurso, tá? Então, assim, é um todo, não é sozinho do professor, senão porque ficaria uma carga muito grande, muito pesada. Entendi, agora ficou mais claro, porque quando você trouxe, eu fiquei meio preocupado, sabe? Como se colocasse só para o professor. Aí eu passo para a Sheila novamente e depois a Flávia. E aí tem muita gente, vocês estão comentando demais no chat, comenta também aqui. Mas a Flávia está antes, pode ir, Flávia, e depois porque o meu é complementando. Mas talvez a Flávia já tirou outro assunto, não? Seria bom já fechar, não? Eu não sei. Não, por mim, tudo bem. Por mim, eu ficaria aqui mais uma meia hora. Isso, para mim, aqui é tudo muito prazeroso. Para fechar esse raciocínio. Vou só fechar rapidamente, então. É que é o seguinte, né? Eu pensei nas possibilidades. Como o professor mencionou também, professor Rafael, 2 mães que vendiam din-din. E aí eu pensei também nesse papel da universidade, da educação, da escola, enfim, de repente, vislumbrando uma possibilidade de profissionalizar essas mães como artífices, entende? Assim, que produzam, porque é uma manualidade, né? A maioria do que a gente viu são objetos, né, bordados, colagens, que podem ser feitas, elas não precisam alcançar uma super alfabetização, um nível, né, incrível de escolarização e tal, mas elas podem produzir maravilhosamente bem esses artefatos. E aí, bom, claro, né, pensando aqui, fantasiando, pelo menos, né, pensando numa coisa, numa utopia, a começar como um projeto de pesquisa, por exemplo, e aí depois ir atrás de outras parcerias, fomento o próprio SEBRAE, né, da cidade ou do estado, outras instâncias da universidade, que aí você também seria possível aumentar a renda dessas famílias, né? Então pensei nesse aspecto, fora que você também, acredito eu, instrumentaliza um pouco melhor as próprias mães, né? Na medida em que elas vão entender também o processo de educação que esses filhos estão passando na escola, e estão contribuindo com isso. Aí eu só pensei nisso, assim, né? Grata. Então, Tanile Viviane falou que arrasou, Sheila. Arrasou, porque eu até trouxe esse livro aqui, ó, que fala sobre inclusão em uma perspectiva do ensino colaborativo. O título do livro, que já deixo como exemplo, Ensino Colaborativo, como apoiar a inclusão escolar. E aí onde mora a chave para N situações resolvidas. Parceria. E parceria com quem? Com a família. A maioria desses recursos que foram apresentados por vocês, ou a vocês, por mim hoje, foram confeccionado e idealizado por pais de alunos.
O próprio, aquele slide lá que eu trago, Luiz Barry, ele confeccionou, revolucionou a história de muitos, como o Braille, a exemplo de chegar no ano de 2024 com Maria Clara, por conta dessa parceria. E aí onde mora o X da questão. Essa parceria ela pode ser lucrativa por demais. Um próprio aplicativo que foi desenvolvido por conta de parceria. Um dos desenvolvedores do app lá, o Prodif, tem parente surdo na família. E ganhou milhões, não foi pouco dinheiro, não, foi milhões. E quando a gente fala que a gente precisa gastar esse dinheiro que vem carimbado, verba a verba, é para também estimular a confecção desses materiais pedagógicos adaptados. Hoje, ser casado com uma pessoa deficiente, com deficiência, já mudou na minha perspectiva de visão de curto, médio e longo prazo de viver. Hoje, se pensa em fazer uma casa adaptada. Antes da minha esposa desenvolver, eu não tinha noção, por mais que eu já tinha formação, de ter uma casa adaptada com rampa. Porque uma coisa é você estudar ali a teoria, uma outra situação é você viver na prática. Então, a família vive na prática diariamente. E aí onde surgem as potencialidades. E atingir esse objetivo é a universidade atingir o tripé. Ensino, pesquisa e extensão. A universidade faz a extensão com a família. Que extensão, Rafael? Extensão de materiais pedagógicos adaptados. Nesse caso aí, pensando nesse artifício, né? Perfeito. Passar para a Flávia. Maria José, eu vou encaminhar para vocês depois, aí vocês colocam, preenchem a frequência, que aí com o e-mail de vocês, eu vou encaminhar para vocês o material que o professor disponibilizou para mim, tá bom? Silvio, levanta a mão aí, Silvio. Flávia. Boa noite para todos. Eu acho que a minha pergunta já foi respondida agorinha pelo professor Rafael. Legal, cara. Porque é uma coisa assim que eu acho muito importante, essa questão da família mesmo. Acompanhando algumas mães no ensino básico, fundamental, que iam para a escola, para elas era muito difícil, né? Eu creio que os professores mais experientes que eu, é muito difícil cortar um pouco do cordão umbilical para deixar o filho na escola, né? E aí, a minha pergunta seria, como é visto a presença da família ou alguém, né, da intimidade do seu aluno, PCD, ou de outros aspectos a serem observados, na sala de aula? Ajuda ou atrapalha nas atividades de desenvolvimento? Então, o professor acabou de responder muito, né? Porque eu também concordo que a presença familiar ela ajuda muito nesse desenvolvimento junto à escola. Mas eu vi alguns professores aqui em Brasília mesmo falando que atrapalhava. Aí, professor, você que é mais experiente, ele ajuda só economicamente ou ele, nesse processo de desenvolvimento do aluno, ele ajuda a crescer se ele estiver participando no espaço da sala de aula? Excelente pergunta. Se eu fosse colocar na lista de perguntas que eu amei, seria essa da família. Porque eu estou tendenciando meus estudos acerca disso, tá? Eu vou responder baseado na lei e na experiência que eu tenho. Família, o papel da família no AE, ele se dá de forma pontual. Na escola, pontual. A família entrar no chão da escola, estar lá, é pontual. Estar no chão da escola todos os dias, desenvolvendo uma atividade como profissional de apoio. Por exemplo, essa semana, a escola aqui também não é as mil maravilhas. A gente está judicializando um profissional para o Ministério Público mandar um profissional de apoio escolar, que é previsto na lei diretriz, na LBI. Mas só que ainda não chegou, o Estado é muito burocrático. João, eu tenho um aluno, João, que faz as necessidades fisiológicas, não desenvolveu ainda. E eu, professor do AE, sou o profissional que leva João ao banheiro. A família, aí vem a pergunta, não poderia a mãe vir? A gente não permite. Porque na grande maioria das vezes, a família, nesse aspecto,
fazendo a função de um PAE, que é um profissional de atendimento escolar, atrapalha. Tá? Atrapalha e atrapalha muito. E até porque esse profissional tem que vir para o chão da escola. A família não tem que agir de forma assistencialista. De fato, tem que cortar o cordão umbilical. Sabe? Que atrapalha o pedagógico, até porque não teve formação, e mesmo que teve, mesmo que eu sou especialista na educação inclusiva, minha filha precisa de um atendimento de um PAE. Vai eu, Rafael, lá? Não. Então, assim, tem que deixar pontuado isso. A família são situações pontuais. Reunião familiar, a construção de um PPP, sabe? Uma oficina, mas dia a dia, não. Atrapalha e atrapalha muito. A gente não permite. Até porque o profissional que tem a formação, né? É o professor, né? É o professor. Muito bom. Rafael, eu tenho só uma pergunta, gente. Eu posso perguntar? Pode, obrigada, professores. Eu vou perguntar rapidão. E aí, aproveitando também, eu quero registrar aqui a presença da nossa coordenadora do curso, Rafael, professora Mônica Luciana, tá bom? É a nossa coordenadora da licenciatura, que está presente aqui conosco também, tá bom? É importante registrar, nos dando a honra da presença dela aqui também. Obrigado, Mônica, pela presença. Uma pergunta. Na nossa disciplina, que eu estou ministrando aqui no terceiro semestre, nós estamos trabalhando sobre elaboração de material didático, né? Olha ela aí, ó. Cadê ela? Apareceu aí, ó, a professora Mônica. Oi, gente, obrigada. Obrigada, professor Paulo, obrigada à turma por estar participando, obrigado, professor Rafael, porque eu acho que você deu uma aula que eu acabo fazendo na disciplina de educação inclusiva, mas eu acabo raspando, né? Não dá tempo de fazer tudo isso que você fez aqui hoje em uma aula de duas horinhas ali, porque a gente vai trabalhando inúmeros outros temas, tentando trabalhar a diversidade. E eu acho que essa oportunidade de conhecer as experiências é o que é mais rico para a formação, né? Eu sempre falo para as turmas, gente, ler, a gente vai absorver muita coisa na leitura, mas quando é a experiência, a vivência, e você que está trazendo uma vivência sua, né? E isso é muito rico. E aí eu quero agradecer muito ao professor Paulo por ter te convidado, agradecer muito a você por ter aceitado, e sinta-se convidado para estar sempre conosco, sempre que desejar, a casa está de portas abertas, tá bom? Agradeço, eu agradeço. Obrigada, e obrigada à turma também por participar. Obrigada, Paulo. Obrigado, Mônica. Eu tô gostando demais desse diálogo aqui, gente. Por mim, ficar a noite toda. Mas eu tenho só mais uma pergunta, Rafael. Só mais uma pergunta, bem rápido. Nós estamos estudando na disciplina sobre materiais didáticos, a elaboração de material didático. Inclusive, uma das nossas reflexões tem sido o principal, o material didático mais utilizado nas escolas brasileiras é o livro didático. Né, e compreendo nos programas suplementares, né, de atendimento ao educando, existe uma política para o livro didático, e nós sabemos que há diversas discussões em torno do livro didático, e uma delas gira em torno do desperdício do livro. Né? Há instituições que têm a opção de não utilizar o livro. São por N questões, mas aí o que a gente pensa é o seguinte, é um recurso público que chega, né, e que infelizmente não é usado. A minha pergunta seria no sentido de outros materiais no âmbito da educação especial. Né? Há recursos que chegam na escola, né, e por muitas vezes não são utilizados, né, porque eu já vi muitas instituições, né, na época que eu trabalhava na Bahia, lá no interior, de chegar um recurso e o recurso perder porque ninguém usou. Né? Há casos nesse sentido, né, desse desperdício de um recurso que chega, mas que não é usado? Outra pergunta excelente. Sim, por muito. Principalmente, por exemplo, essa semana eu até iria trazer um material riquíssimo, que é a bandinha, que está na política da implantação da sala de recurso multifuncional. A bandinha hoje não é usado. Nenhum aluno hoje se sente interessado.
O teatro de fantoche também não tem professor que queira trabalhar, né? Sem contar os recursos a nível de tecnológicos, que acabam ficando obsoletos. A exemplo de, deixa eu citar um exemplo de recurso aqui que se tornou obsoleto, o leitor de texto DOSBox. Ninguém quer usar mais isso. Então, assim, principalmente os tecnológicos acabam ficando obsoletos e caem no esquecimento. Ainda falando sobre o livro didático ele já é para se tornar obsoleto após os 3 anos, né? Me corrija se eu estiver errado. E a maioria dos recursos vai se tornando o próprio notebook. Hoje, os alunos aqui na rede estadual, esse ano, a gente chegou ao nível de cada aluno ter um tablet. Então, assim, os notebooks que eram mandados pelo MEC, os alunos nem usam mais. Então, assim, é consequência do ócio, do ofício, mas, então, a gente tem que potencializar o máximo, porque a gente, na grande maioria, a gente sabe que vai se tornar obsoleto, né? E é consequência. E, de fato, há um recurso muito grande. O próprio Prodif, que eu apresentei, hoje, se alguém procurar o Prodif para baixar, pode achar o Gtalk e outros, mas não vai achar o Prodif. Então, assim, consequência. Agora, outros, a exemplo do Braille, da Reglet, está aí desde lá do início do século XIX. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Pois então, gente, vocês têm mais alguma demanda, mais alguma questão? Nós podemos, então, encerrar, ou liberar o professor, que ele tem que voltar para a Bahia. A gente pode pedir bis? Pode, a gente pode sim, a gente pode marcar um outro momento com o professor para mais diálogo, sim. Vamos tirar um print com câmeras ligadas? Quem se arrisca aí ligar a câmera agora? Liga a câmera aí para a gente tirar um print bem bonito aqui, nosso aqui. Para a gente registrar esse momento. Ó, tá todo mundo na aula mesmo, ó. É bom, isso é bom. Posso tirar o print? Faz pose, gente. Faz pose, todo mundo faz pose. 1, 2, 3 e... Espera, deixa eu ver se foi. Espera aí. Deixa eu ver se foi. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Foi. Gente, então nós encerramos aqui esse encontro, tá? Essa aula integrada, foi muito bom ver todos os semestres juntos aqui, né? Isso muito positivo, enriquece bastante, conforme a professora Mônica pontuou. Enriquece muito esse processo formativo de vocês, porque sempre quem está no chão, né, da sala de aula, e principalmente no contexto das escolas de educação básica, tem essa vivência maior, né? Com esses temas que nós discutimos em sala de aula, né? Rafael, eu agradeço pela disponibilidade, pela colaboração. Foi um prazer receber você aqui no Instituto Federal de Brasília, no campus Samambaia, né? Esse é o IFB, e as portas estão abertas aí para mais momentos formativos aí, só a gente vai chamar, viu? Aí a gente conversa depois, tá bom? Com certeza, bom demais. Muito obrigado. O pessoal que participou também, muito obrigado. Fiquei feliz demais com a presença de vocês, também com esse diálogo, sabe? Isso é muito positivo. Enriquecedor. Foi tão enriquecedor que até o dog de Sheila participou aí, né? Pois é. Ele não largou a sala em momento algum, tá vendo? Não. Recursos que eu não vou dizer pedagógico, mas que é útil na educação inclusiva, é a presença de um animal. Inclusive, na escola que eu trabalho, a gente adotou um. Os alunos autistas, então, amam. É necessário. Sensibiliza muito, né? O animal é uma coisa, assim. Aqui eu tenho 2 filhos, Kiko e Nico. 2 gatos da mesma ninhada. Aqui no nosso campus, professor, a gente tem colaborado, né, com os bichinhos que acabam sendo largados lá à margem, né, da rodovia, por onde passa o pessoal para chegar no nosso campus. E a gente tem uma mascotinha que está no campus desde... Eu cheguei lá em 2018, ela já estava, então...
E aí foi se aproximando, é a Filó, é uma gata, e aí depois da Filó chegou Brisa Maria, que era uma cadelinha, e a gente conseguiu adoção para ela teve 12 filhotes, a gente conseguiu adoção, e aí agora foram chegando alguns gatinhos, a gente foi conseguindo adoção, a gente está agora com a Noturna, que é uma gatinha, teve 4 bebês, e a gente conseguiu adoção para os filhotes dela, ela está castrada, Isso. e está lá no nosso campus. Então, e eu acho que isso é muito rico, a gente está, inclusive, com um grupo que vai trabalhar com FIC, que é o nosso, na verdade, CQP atualmente, né, curso de qualificação profissional, e eles estão pensando em desenvolver algo sobre abelhas. E aí, eu conversando com um dos alunos, eu falei que tem um dos nossos campi que o bichinho de estimação são abelhas. Então, assim, a gente tem um bichinho em cada campus, ou mais, né? E isso realmente, né, facilita muito a questão do respeito, do cuidado, sei lá, dá um prazer para também quem está ali cuidando, se aproxima, e a gente percebe que os nossos alunos, eles gostam, né, de chegar e ter a presença do bichinho. Então, de fato, também é algo muito inclusivo. E eu agradeço demais por essa fala, né, porque às vezes algumas pessoas não gostam, não querem ver o bichinho ali, mas quando a gente sente esse apoio de outros colegas, de outras instituições, nos dá mais força para continuar na luta de colaborar com esses bichinhos, que não tem culpa, né, de serem... Não, com certeza. E serve para, volto a dizer, potencializar e fazer educação. Aqui a gente tem parceria com o pessoal da Polícia Militar, que trabalha com a ecoterapia, que seria terapia com um cavalo. E Sim. surte efeitos fantásticos, né? Aqui a Sala de Recursos tem essa parceria. É isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês assistindo aí. Eu espero que fui o mais claro possível. Claro que não dá para falar de tudo em um curto período desse. Estou aberto a ser novos convites. E é isso. Valeu. Obrigada, professor. Valeu, Obrigada, gente. Paulo. Obrigada. Obrigado. Vou encerrar a gravação, gente.